Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal Construa Sua Riqueza e já sabe, né? Sempre eu peço isso aqui para você que está assistindo, para você que já acompanha esse canal. Você já sabe que o conteúdo vai te agregar aqui, então você já curte, compartilha aí com seus amigos, já deixa aquele like aqui, já deixa aquele comentário que você vai ajudar bastante a gente nos conteúdos que a gente está trazendo agora. E se você ainda não compartilhou com seu amigo, pô, você tem que me ajudar, né? Você tem que ajudar aqui o canal, você tem que ajudar a crescer. Então, compartilha com um amigo. A gente está falando com um amigo, é coisa simples, é só apertar um botão aí e já mandar para aquele amigo que também tem interesse em conhecer mais do mercado imobiliário. E hoje a gente vai falar de um tema super interessante aqui para quem gosta de investir no mercado imobiliário e ainda não tem acesso ao mercado no exterior. A gente vai trazer algumas possibilidades aqui. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar, né, de compra de imóvel no exterior, né, onde a gente vai utilizar algumas estratégias vinculadas ao consórcio imobiliário, né? Eu tenho alguns escritórios hoje, né, de assessoria imobiliária, né, para investimento imobiliário, e a gente tem percebido cada vez mais um público buscando dolarizar patrimônio através, né, de compra de imóveis no exterior. Isso está cada vez mais comum, na verdade. Hoje eu atendo, tenho várias parcerias em escritórios hoje, como escritórios vinculados à XP, vinculados ao BTG, ao Safra, e a gente tem acesso a uma grande gama de investidores lá, que eu vejo no dia a dia, né, as pessoas falando sobre, olha, né, vamos dolarizar um pouco do teu patrimônio, expor um pouco do teu patrimônio a uma moeda mais forte, a um mercado mais aquecido, com grandes oportunidades, como o mercado americano, por exemplo. E aí vamos falar de, né, para ele comprar bonds, T-bills, ETF de S&P. E aí é uma sopa de letrinha para o brasileiro que muitas vezes ele não se sente tão confortável com aquilo, né? Fala, vou mandar meu dinheiro para os Estados Unidos, mas onde é que vai estar? Eu não entendo muito essa estrutura. Então, assim, pessoal, na verdade, o brasileiro, por essência, ele já não tem, ele tem a sensação, na verdade, de que o Brasil é um país extremamente seguro para investir. Então, o brasileiro médio, né, pensar para ele, falar assim, olha, você vai expor um pouco do teu mercado. Tudo bem que isso vem melhorando muito nos últimos anos, mas para o brasileiro ainda, né, médio, para o brasileiro, a grande massa, investir no mercado americano, por exemplo, o mercado lá fora é algo muito distante, né? Tem a sensação de que precisa de muito dinheiro, isso já não é uma realidade, né? Hoje, com pouco dinheiro, você já começa a investir no mercado americano, por exemplo. Porém, ainda é um tabu para muitos brasileiros, né? Principalmente aqueles mais conservadores, aqueles mais antigos, né? Principalmente esse público muitas vezes gosta de comprar imóvel, geralmente a pessoa que gosta de comprar imóvel gosta de ter um pouco mais de segurança, mas quando você fala para ele que talvez ele tenha a possibilidade de dolarizar patrimônio, né? Ter essa exposição ao investimento lá fora, através de imóveis, comprando imóvel, né, tendo um imóvel físico, pode ser algo que a gente tem percebido que na realidade para muitos se torna algo mais tangível e se torna algo mais palpável dele investir, ele tem uma maior propensão a investir sobre isso. E aí eu falei, olha, acho que poderia ser interessante a gente falar um pouco disso aqui no canal, porque a gente está percebendo essa demanda de pessoas buscando isso, né? Agora, vamos lá, né? Quando eu penso em comprar um imóvel no exterior, a gente enfrenta algumas dificuldades, né? Então, se eu for comprar um imóvel hoje falando do mercado americano, né? Eu, como estrangeiro, se eu tenho renda no Brasil, eu não tenho renda lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Não tenho comprovação de renda lá, não estou oferindo renda lá, mas sim no Brasil, eu enfrento algumas dificuldades, né? Hoje, né, a média de mercado, eu preciso ter aí na média dos 50% de entrada, então se estou falando de um imóvel de US$ 500 mil, eu tenho que ter aí US$ 250 mil de entrada minimamente, e esses outros US$ 250 mil, se eu conseguir uma comprovação de renda e uma linha de crédito talvez lá fora, o que também não é simples hoje no atual cenário, mas se eu conseguir, eu estou falando que esses 250 mil vão ser financiados aí uma taxa média de 8 a 9% ao ano em dólar, né, para estrangeiro, de 7 a 9%, né, é o que a gente tem acompanhado ao longo desse período. E você ter essa taxa de juros em dólar, você tendo uma renda em real, pode ser algo extremamente desafiador para você investir no mercado americano. Mas tudo bem, Wallace, se eu pegar lá e investir, né, no mercado imobiliário, eu vou ter uma renda de locação também vezes 5,5 atualmente, porque o dólar também está caindo, isso vai pagar aqui essa taxa de juros, mais ou menos, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, nem sempre é assim. Mas vamos lá. Bom, e aí ao longo do tempo nas assessorias a gente começou a perceber que talvez faria sentido a gente começar a colocar um pouco da estratégia do consórcio imobiliário
para as pessoas que têm interesse em comprar imóvel no exterior. E de que maneira essas pessoas estão fazendo isso, tá? Primeira coisa é você entender o que é o consórcio imobiliário, né? Você gosta ou não, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é uma baita ferramenta desde que bem utilizada, desde que você entenda o lugar dela e desde que seja num viés de planejamento, né? O grande erro das pessoas é querer pegar o consórcio imobiliário e utilizar ele como uma expectativa, como se ele fosse um financiamento, mas ele não é. Né? O financiamento ele tem outra característica, ele faz outra coisa. Né? Já o consórcio, a grande beleza dele é o prazo alongado com uma taxa de administração muito baixa. E aí, se você entender ao longo do tempo que existem algumas possibilidades de você contemplar isso com um custo mais baixo, colocando menos dinheiro, você entende que ao longo do tempo você vai ter um bom retorno sobre esse investimento. Mas nem todo mundo entende isso e muitas vezes está linkado ao fato de você não ser bem orientado na hora de comprar um consórcio. Então, eu falo por mim, né? Eu sou um investidor de consórcio, né? Tenho assessoria linkada a isso e a gente tem grande sucesso nos meus próprios investimentos e mostro isso, né? E tem várias pessoas que né, a gente também está sendo atendidas pela nossa assessoria que estão tendo um sucesso muito grande, né? Fazendo planejamentos através de consórcio, tá? E principalmente para investimento, pessoal, porque hoje, né? No país que a gente está, você pegar uma Selic a 15%, você tirar o teu dinheiro para comprar um imóvel, se você tem esse recurso, talvez não seja a estratégia mais inteligente, mas agora você pegar um capital barato, né, de um grupo de pessoas e isso aqui financiar os teus investimentos e você manter parte do teu capital investido, é algo que a gente tem usado essa estratégia e a gente está surfando uma onda bem interessante aí, tá? É muitas vezes a questão de você estar bem assessorado do que de fato é esse produto e ter as estratégias corretas, tá? Então a primeira coisa que você tem que entender com consórcio é que consórcio é uma compra planejada. Não é algo que você faz agora, que você faz que vai acontecer daqui 1, 2, 3 meses. Pode ser que sim, mas o correto é que a sua expectativa esteja mais no planejamento focado a médio e longo prazo, né? Parcelas de consórcio são mais acessíveis, então você geralmente tem uma parcela inicial mais interessante para começar a investir, tá? E você participa das formas de contemplação que são por sorteios e lances. E existem diversos tipos de lances possíveis, né? Lances mais altos, que vão focar mais no curto prazo, lances mais medianos, que vão focar nos médios prazo, e lances mais baixos, que é realmente focado a longo prazo, tá? Então, vai fazer muita diferença uma assessoria para você ao longo do tempo. Agora, se você opta, né, talvez por alguns canais tradicionais, vai fazer com que você caia num atendimento não tão especializado e você possa ter alguns tipos de problema em relação a isso, tá? Então, o que é a ideia aqui? O que a gente está utilizando muito para cliente investidor? Que esses clientes que têm interesse em se expor ao mercado, né, americano, europeu, né, se expor lá fora de uma maneira em geral, comprando imóveis, é que, primeira coisa, o perfil de pessoa que está fazendo isso, pelo que a gente percebe na grande maioria das pessoas, essas pessoas têm imóveis no Brasil. Né? Elas têm já imóvel, têm seu imóvel próprio, elas já têm uma carteira de investimentos imobiliários aqui no país. Então isso facilita para essa pessoa ao longo do tempo. Eu sempre digo que qualquer investidor imobiliário ele tem que sempre usufruir de 3 coisas. Tá? O investidor, né, profissional do mercado imobiliário ele tem que usufruir de 3 coisas quando ele compra um imóvel. A primeira coisa é a alocação. Então, se eu tenho um imóvel lá que ele me gera renda, eu tenho a alocação dele. A maioria dos investidores amadores só usufruem dessa, né? A segunda coisa que você vai usufruir num investimento imobiliário é o poder de valorização desse imóvel, né? É difícil você no mercado, você que está aí na sua cidade assistindo esse vídeo, né? Você provavelmente, o imóvel na minha cidade aqui, há 15 anos atrás, o imóvel de 1 milhão parecia o castelo da cidade, né? Era o principal imóvel da cidade, né? Era um baita do imóvel. Hoje, talvez, em 2025, você vai olhar um imóvel de 1 milhão, ele já não é grande coisa, né? Exatamente pelo poder de valorização que os imóveis têm ao longo do tempo. Salvo algumas exceções, podem acontecer desvalorizações, mas hoje são situações pontuais. Né? Na grande maioria dos casos, em grandes centros urbanos, imóveis bem posicionados, você vai ter uma valorização ao longo do tempo. Então, a segunda coisa que você vai usufruir no investimento imobiliário é a valorização dele. E a terceira coisa que você vai usufruir de um investimento imobiliário é o chamado poder de garantia. Que é quando você quando você vai num banco pegar, por exemplo, um financiamento e você vai lá, chega no banco, olha, eu quero 500 mil reais emprestados, no aval, no meu CPF, né, eu não dou uma garantia real para o banco olha para o meu CPF, olha para o meu histórico de pagamento e ele fala assim, tudo bem, vou te dar aqui 500 mil reais, a taxa de 2% ao mês, 3%, 4% ao mês. Né? Por quê? Porque não tem garantia. Se eu não pago, o banco não tem onde, né, me executar, não tem uma garantia real atrelada àquela operação. Agora, se eu tenho um imóvel, eu posso chegar para o banco e falar, olha, me dá 500 mil reais aqui emprestado, eu te dou meu imóvel como garantia, você faz um gravame lá no meu imóvel, no registro de imóveis, dizendo que se eu não pagar, você pode tomar meu imóvel e levar meu imóvel a leilão. Né? Então, para o banco, fala, olha, meu risco diminui muito,
porque se você não me pagar, eu tomo o teu imóvel como garantia, então eu te empresto, te dou esses 500 mil reais aqui, te cobro uma taxa de 1,5, né? Ao mês, 1,7 no atual cenário, talvez você consiga, né? Ao mês. E aí esse dinheiro fica mais barato. E o consórcio é exatamente essa premissa. Se você hoje tem imóveis no Brasil e deseja investir no mercado exterior, você pode usufruir dessa mesma lógica. Então, eu posso fazer consórcios que tem uma taxa de administração hoje na casa do 1% a 1,5% ao ano, né, um dinheiro barato. Você precisa entender o comportamento dessa taxa dentro das formas de contemplação, que isso é o grande ponto do planejamento do consórcio. Muitas pessoas não entendem isso, tá? E na nossa assessoria você tem esse acompanhamento da análise do custo efetivo dessas contemplações. Você, uma vez que contemplou esse consórcio, você pode pegar esse consórcio, dar o seu imóvel aqui do Brasil como garantia, né, colocar essas cartas de consórcios alienadas a esses imóveis como garantia para a instituição de consórcio, e você pegar esse dinheiro e comprar um imóvel no exterior. Por que é interessante você fazer isso? Porque é exatamente o fato de, se eu tenho uma dívida contraída em real, numa moeda mundialmente mais fraca, numa moeda que ao longo do tempo, né, ela se desvaloriza, né, na verdade praticamente todas as moedas se desvalorizam, mas, né, frente ao dólar, a nossa moeda historicamente vem se desvalorizando. Você ter uma dívida pré-fixada ali no consórcio, né, numa taxa mais atrativa. Claro que no consórcio você pode ter umas correções, como por exemplo do INCC, mas se bem assessorado você vai ter esse acompanhamento, essa assessoria em relação a isso. Pega esse dinheiro, leva esse dinheiro para o exterior, compra um imóvel no exterior numa moeda mais forte, tem a rentabilidade de uma moeda mais forte em dólar, vezes 5, vezes 5,5 no atual cenário aqui de julho, 1º de julho hoje de 2025, estamos gravando esse vídeo, o dólar está na casa dos 5,50, 5,60, né? Então você pegar e ter essa rentabilidade em dólar. E aí essa rentabilidade vai fazer com que você traga esse dinheiro de volta para o Brasil e pague a tua alocação aqui no Brasil em real. Então, hoje a gente está falando aí de consórcios, né? Vamos falar de 500 mil reais, 500 mil dólares para você comprar um imóvel. A gente está falando de um consórcio, talvez, aqui, para você comprar um consórcio entre 2,5 milhões e 3 milhões de reais de consórcio. Eu estou falando de uma parcela, talvez, hoje que você vai encontrar no mercado, parcelas aí na casa dos 15 mil reais, 12, 15 mil reais, num consórcio de 2,5 milhões, 3 milhões. E aí você está exposto já ao mercado americano, por exemplo, para você comprar um imóvel na casa dos 500 mil dólares. Isso é possível para boa parte das pessoas que tem imóvel no Brasil, e esse imóvel, ele te dá esse poder de garantia de você pegar esse dinheiro do consórcio, colocar nesse imóvel, levar esse dinheiro para o exterior. Comprar um imóvel à vista, você não está sujeito às oscilações do mercado americano, não está sujeito ao câmbio, né, que é outro fator. Se eu tenho, por exemplo, eu estou comprando um imóvel a um câmbio de 5,50 hoje, no dia de hoje, por exemplo, e eu estou pagando uma parcela em dólar com taxa de juros de 7, 8% ao ano em dólar, eu tenho renda em real. Se o dólar dispara, ele vai para 6, 6,50, 7 reais, faz com que a minha parcela que eu estou pagando lá fora aumente, porque toda vez que eu vou levar o dinheiro para lá para pagar a parcela do meu financiamento lá fora, eu tenho uma oscilação do dólar. E aí, quando você compra um imóvel à vista nessa ferramenta, tendo essa dívida aqui no Brasil e você tendo o patrimônio quitado no exterior, você está livre desses tipos de oscilação. Então, na nossa assessoria está tendo um sucesso muito grande para aquelas pessoas que têm interesse em dolarizar patrimônio através da compra de imóvel. E é algo que, se você já é um investidor que já possui imóveis aqui, já possui esse portfólio, né, de imóveis quitados aqui, já tem algumas operações no mercado nacional, no mercado brasileiro, e deseja investir no mercado exterior, procure nessa assessoria, que eu tenho certeza que você vai ser bastante feliz com a gente com essas estratégias. Então, assim, pessoal, queria nesse vídeo deixar um pouco mais claro para vocês essas possibilidades. Eu tenho visto cada vez mais pessoas olhando para isso. Isso está cada vez mais rotineiro, né, para o brasileiro médio, vamos dizer assim, para o brasileiro, né, que antes era algo muito distante, e algo que está ficando mais simples, né, das pessoas dolarizarem o patrimônio via compra de imóvel, né, porque o brasileiro, ele gosta, por natureza, de comprar imóvel. Não é, né, algo que a gente foge, né, nosso país sempre foi assim, e a gente levar isso também para o mercado, né, no exterior pode ser algo interessante para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você, ao longo do tempo, comece a pensar um pouco mais nessa possibilidade. E se você pensar, lembre da gente que a gente pode te ajudar dentro da nossa assessoria. Qualquer coisa, os contatos estão aqui na descrição desse vídeo. E até breve, até o próximo vídeo. Já curte, compartilha esse vídeo com seus amigos e até a próxima.